É isso, galera. Voltando aqui no canal do Lessa com um bate-papo aqui super especial com o Rodrigo Versoni, esse craque da comunicação, um dos maiores canais, sites que cobrem hoje e atualmente o Corinthians. E ele me dá essa honra aqui de trocar essa ideia, Versoni, para a gente falar um pouquinho desse jogo de amanhã, que eu acho que está sendo tratado como o jogo do ano agora para o Corinthians, jogo do ano também para o Fluminense. Uma grande partida entre dois clubes que vale uma vaga na final da Copa do Brasil, na tão esperada final da Copa do Brasil. Um prazer receber você aqui no canal do Lessa para a gente bater um papo sobre esse jogo de amanhã, Vessone. Muito legal, agradeço aí pelo espaço, obrigado pelo convite. E vamos debater aí sobre esse jogão entre Corinthians e Fluminense. Eu tive no Maracanã acompanhando 2-2, acompanhei em loco lá aquele jogão. Aliás, sem querer puxar saco aí da torcida do Fluminense, mas só um adendozinho. Eu tinha ido no Corinthians e Flamengo pela Libertadores e fui no Fluminense. Não há comparação no ambiente, muito mais legal o ambiente do Maracanã com a torcida do Fluminense do que foi com o Flamengo. Meu parâmetro está esses dois jogos. Já tinha ficado muito bem impressionado também naquela Sul-Americana, estava bem cheio o Maracanã, foi bem legal também. E gostei muito do desempenho da arquibancada, enfim, da rapaziada da Bravo 52, achei espetacular também. Fica aqui a minha saudação e meu parecer aí sobre esses dois jogos. Repito, é o meu parâmetro, mas é o parâmetro que eu fiquei aí, que eu achei muito mais legal o ambiente do Maracanã com a torcida do Fluminense do que com o do Flamengo. Um abraço a todos. Não, isso e é muito bom ouvir isso. Bom, suspeito para falar, mas a opinião de quem vem de fora, né? Quem tá, enfim, pessoas que às vezes vêm de outros. Você não é o primeiro a dizer isso. Vem de outros estados, né? E tem essa experiência de um jogo do Fluminense aqui no Maracanã. A galera grita mesmo, a Bravo grita, a arquibancada o pessoal quando tá empolgado. Não deixa a desejar, não, viu? E assim, eu já vi relatos também, eu terei minha primeira experiência amanhã também na Arena Corinthians, que eu não conheço ainda, nunca acompanhei a torcida do Corinthians em loco, então acho que vai ser uma experiência bem bacana também, porque eu ouço falar muito bem da torcida do Corinthians em termos de apoio, né? Então essa sua visão, essa sua opinião, Vessone, tenho certeza que o torcedor do Fluminense vai gostar bastante de ouvir isso. E é verdade bom, mesmo, e se eu tivesse de algum canal do Flamengo, eu falaria a mesma coisa, sem muita preocupação, enfim, um depoimento bem natural e realista mesmo. É isso, muito legal, Vessone. E a gente não combinou nada disso, você não tinha obrigação nenhuma de falar isso, tá falando porque realmente foi algo marcante para você. Bom, o que a gente pode dizer desse Corinthians? Porque esse vídeo aqui é mais para falar do Corinthians do que do Fluminense, para informar o torcedor do Fluminense sobre o adversário desta quinta-feira, que a gente sabe o quanto é difícil jogar na Arena, ainda mais num jogo decisivo assim. E o Fluminense tem desfalques, tem problemas também para esse jogo e assim jogadores importantes que não estarão em campo amanhã. Vessone, ao longo da semana aí, se não me engano, na semana passada, o Renato Augusto teve um problema na panturrilha, chegou a ser dúvida, mas parece que ele já está bem. O que é que a gente pode esperar desse Corinthians para esse jogo em termos de escalação, em termos de preparação? Antes, só explicando aqui esse meu papel de parede, tá vendo? Fluminense Corinthians, essa foto é de 76. Essa parede faz parte da sala de imprensa, você vai acompanhar nesta quinta-feira lá na Neoquímica Arena. A sala de imprensa do estádio, são as 3 invasões da torcida do Corinthians, 76, 2000 na final do Mundial contra o Vasco e no Japão em 2012, então ela é toda estilizada ali, e eu lembrei dessa foto, e como vai ter Fluminense Corinthians, eu resolvi colocá-la. O Corinthians chega praticamente com todo mundo que está à disposição, não tem ninguém fora, a não ser o Maicon, volante canhoto, veio do Shakhtar. O Corinthians aproveitou lá o lance da guerra e trouxe um baita reforço, jogador jovem. O Corinthians vendeu por quase 8 milhões de euros na época e agora pintou aquele problema da guerra. O Corinthians conseguiu trazer, mas teve 2 lesões graves, sendo que essa última, ao tentar chutar, e o Thiago Maia entrou de sola e ele quebrou 2 dedos do pé. Está numa fase final de recuperação, mas já são mais de um mês aí. Na verdade, já é mais de um mês fora que ele está, infelizmente. O Maicon não tem condição de enfrentar o Fluminense. No restante, todo mundo à disposição, todo mundo que seria titular à disposição, ao contrário do Fluminense, por exemplo, que perdeu o André, que é um grande titular, o Corinthians não. Todo mundo à disposição. Se nenhuma intercorrência aconteceu aí durante a semana ou nas últimas horas, o Corinthians já fala até o time do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, toda uma zaga muito experiente, né? Do Cássio ao Fábio Santos,
todo mundo acima de 30 anos, repito, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e o Fábio Santos, o meio de campo com Fausto Vera, Duqueiroz e o Renato, ou seja, os dois mais jovens dando sustentação ao Renato, que é uma espécie de maestro do time. Existem dois Corinthians, um sem ele e um com ele, e os três homens da frente. Gustavo Mosquito do lado direito, Yuri Alberto na frente e Roger Guedes do lado esquerdo. Também três mais jovens, né? O Gustavo Mosquito com 23 anos para 24, o Guedes com 26 anos, 25 para 26, e o Roberto só 21 anos. Então, é um Corinthians, basicamente é o seguinte, atrás uma zaga muito experiente, jogadores até muito veteranos, o Fábio com 30, quase 37, o Gil 35, 33 para 34, o Fagner, o Balbuena acabou de fazer 31 e o Cássio 35. Um meio de campo um pouco mais mesclado, dois garotos e um veterano também, que é o Renato, e na frente três caras mais jovens e mais rápidos. É um Corinthians pronto, sem muito problema. Dá para dizer que a única possibilidade para mim de mudança é o Mosquito pelo Watson, que é outro garoto da categoria de base do Corinthians, seria um canhoto no lugar do Mosquito, que é um destro. Aliás, o Mosquito, eu particularmente colocaria ele no jogo porque ele me parece sentir algo diferente naquele estádio, ele joga muito melhor. Acho que tem um pouco a ver, acontece isso, é meio normal no futebol. Tem jogadores que parece que rendem mais em casa e o Gustavo Mosquito é um deles. Só para vocês terem uma noção, ele tem 16 gols pelo Corinthians, 14 em Itaquera, 14 na Neoquímica Arena e só 2 fora. Simplesmente ele não consegue jogar muito fora, mas na Neoquímica, eu não sei se é com a torcida ali, a 8 metros dele, aquela coisa empolga ele de alguma maneira e ele passa a jogar melhor. Tem o Yuri Alberto agora mais confiante do que nunca, estava num momento complicado, mas depois... Eu ia citar isso, está muito bem agora, né, Wilson? Está bem, depois 8 jogos sem marcar, mas aí faz os 3 contra o Atlético de Goiânia, dá aquela assistência maravilhosa no Maracanã para o Renato Augusto diante do Fluminense, e agora faz o gol no Clássico. Enfim, ele claramente se recuperou bem. Então é um Corinthians pronto, um Corinthians que se sente muito forte dentro da sua casa, e não é por acaso. O Corinthians está com 280 e alguns jogos na sua casa, está perto ali do 300, e perdeu 20 e poucas até hoje. Então, basicamente, a cada 10 jogos ele perde uma dentro de casa. Essa é mais ou menos a estatística do Corinthians dentro dos seus domínios, aonde você vai perceber amanhã de um ambiente bastante hostil e um ambiente ao mesmo tempo de que muitas vezes você fala assim, se a gente começar bem, fizer 1-0, já vai ser muito bom, porque a torcida vai vir contra. Esqueçam, quem acha que isso acontece... Cada torcida tem uma característica. A do Corinthians os 90 minutos são sagrados, eu não encho o saco do meu time jamais, e depois o bicho pega. Vão lá para a Radial Leste, que é a avenida do estádio, os jogadores vão sair 3 da manhã do estádio, vai ser aquela confusão, aquela cobrança. Mas os 90 minutos para o torcedor do Corinthians sempre é muito sagrado. Há uma cobrança muito de um torcedor do lado para o outro. Se alguém inicia uma tentativa de cobrança, de vaia, na mesma hora, a galera que está próxima dele vai lá e pede o silêncio e cobra essa pessoa para que ele não faça esse tipo de coisa. O Corinthians chegou a tomar um 2-0 do Flamengo na Neoquímica Arena, sendo completamente dominado, mas assim, um domínio absurdo, torcedor sem o mínimo de esperança, não se viu uma vaia, não se viu uma cobrança, pelo contrário, apoio, mesmo que a coisa não estava acontecendo. Então, são características de torcida, cada um tem a sua, e a do Corinthians é muito essa. Então, para o caso do Fluminense, na visão de vocês aí que estão assistindo a gente, eu acho que o Fluminense tem que tentar condicionar o seu jogo para 90 minutos, independentemente do que acontecer. Tomei um gol, fiz um gol, porque o ambiente do estádio vai permanecer o mesmo, independentemente do resultado. Então, acho que isso o Fluminense tem que ter essa noção. Aquele pensamento, vou lá, vou fazer um gol, o clima se vira, para mim vai ser melhor, isso não vai acontecer. Pelo menos não é o normal acontecer. Se acontecer nesta quinta, eu vou ficar bem surpreso, porque esse não é o normal de acontecer lá na Neoquímica Arena. Isso é assim, uma percepção que é importante a gente ter para ver como assim, as características entre as torcidas são diferentes, né? Aqui no Fluminense, geralmente,
tem muita essa discussão, inclusive na entrevista ontem, entrevista coletiva concedida pelo Felipe Melo, teve essa discussão sobre vaias, que ele recentemente foi vaiado, inclusive. E a torcida do Fluminense já não é muito paciente quando o time está mal, ou quando um jogador está muito mal, ou quando o treinador insiste no jogador que não está vindo bem. As vaias acontecem, às vezes, até no primeiro tempo mesmo. Então, isso gera uma discussão muito grande aqui, vaiar, não vaiar, esperar o final do jogo, enfim. E deu para perceber isso, Vessone. No jogo aqui, o Corinthians levou gol e a torcida do Corinthians começa a gritar. Parecido com um torcedor argentino. Quando leva gol, os caras começam a gritar. E aqui eu percebi isso também. São características, a do Corinthians foi forjada dessa maneira, aprendeu a ser dessa maneira. Repito, acho até que a cobrança fora é até exagerada, acho que é uma torcida muitas vezes que exagera, que até parte para um lance de violência e tudo mais. A cobrança até acho exagerado, acho muito ruim que seja assim. Mas os 90 minutos o torcedor tenta ser um parceiro do time, dos jogadores, por mais que aquele jogador está desagradando, por mais que não seja ali... eu vou dar um exemplo. O Roger Guedes jogou mal contra o Boca na fase de grupos, perdeu um pênalti, na fase de grupos não, nas oitavas, perdeu um pênalti. Ninguém pegou no pé dele. Aí levanta a plaquinha, 40 do segundo tempo, ele vai sair para ser substituído. Aí sim, você não vai mais estar em campo, você não vai mais representar? Aqui você vai sair vaiado, então, e aí vaiam ele na hora de ir embora. Mas para não encher o saco dele, para não atrapalhar o time, ninguém falou um A para o Roger Guedes, mesmo ele perdendo o pênalti. Então, é uma característica que o Fluminense vai ter que encarar, independentemente se sair na frente ou sair atrás. Isso é muito interessante, realmente. Chega a impressionar, porque não é muito normal aqui no futebol brasileiro. Agora, a gente brinca aqui muito sobre dinizismo, e o Diniz é um treinador que está sendo muito elogiado, inclusive por outros treinadores. A gente viu recentemente o Filipão falando sobre ele, e é uma característica de jogo bem diferente, né, do que a gente costuma ver aqui no futebol brasileiro. Vocês aí, como tratam esse enfrentamento, como anular esse estilo de jogo do Diniz, que não muda muito dentro, fora de casa, geralmente o padrão ele é mantido. Como que o Corinthians vem tratando disso, e vocês também, a abordagem que está sendo feita diante desse jogo que o Diniz vem fazendo, a visão de vocês aí, Bessone? Isso é legal você tocar, porque o Vitor Pereira, ele é um cara experiente, ele é um cara rodado, jogou Champions League, enfrentou vários técnicos muito bons, e ele na palestra aqui no evento da CBF, aqui na Zona Norte de São Paulo, disse: eu nunca tinha enfrentado um time que joga da maneira que o Fluminense joga, com a maneira que os jogadores de lado do campo o tempo inteiro se infiltram, e é um desafio muito grande para mim e para minha comissão técnica entender esse jogo e tentar encontrar um antídoto para esse jogo. E eu achei ele com a maior sinceridade do mundo. E repito, nós não estamos falando de um cara como o Silvinho, que chegou no Corinthians com 11 jogos pelo Lyon, e depois saiu com coisas com 46. Ele tem 50 jogos na carreira. Eu estou falando de um cara que tem uns 600 jogos na carreira, e ele disse que nunca tinha visto um time se comportar dessa maneira, o quanto isso para ele é difícil para buscar um antídoto. Eu achei bastante sincero da parte dele. Eu imagino um Corinthians que, até por conta desses jogadores que eu estou dizendo, de 22, 23 até 21 anos, como Duqueiroz, Fausto Vera, Mosquito, Yuri Alberto e o próprio Roger Guedes, pouco menos ele, jogadores que vão tentar pressionar a saída de bola do Fluminense. Não vai ser... O Corinthians já jogou contra o time do Diniz 2 linhas completamente baixas e contra-ataque. E deixando o Fluminense ficar ali tocando a bola e saindo e tentando buscar. O Carille já fez isso com o Diniz algumas vezes. Outros técnicos, o próprio... Dorival foi campeão no Santos, por exemplo, fazendo isso contra o Audax do Diniz. Dentro da Vila Belmiro, baixou as linhas. A torcida do Santos gosta de um time propositivo, assim como a do Fluminense, a do Flamengo e tal. E mesmo assim, ele baixou a linha, acabou 1-0 num contra-ataque, gol do Ricardo Oliveira, Santos campeão. O Corinthians, a tendência é subir essa marcação, tentar tomar a bola da maneira que o Fluminense dá a saída e tentar tomar e roubar a bola. Principalmente, eu imagino, pela ausência do André. O André, a gente sabe que é um cara com uma qualidade absurda na saída de bola. Ele pode estar apertado ou não, ele tem inteligência, tem calma e tem técnica para sair com essa bola. Quem entrar, certamente, não vai ter a mesma qualidade, independentemente aí se fala do Martinelli, Iago Felipe e tudo mais.
Então, nesse sentido, eu imagino um Corinthians que vai tentar pressionar até quando? Até que horas? Não sei. Isso daí é humanamente impossível qualquer Claro. jogador profissional ficar 90 minutos numa marcação. Chega uma hora que você baixa, respira um pouco, baixa suas linhas. Eu não sei se o Corinthians vai fazer isso com 10, com 20, com 30 no segundo tempo. Uma hora vai fazer. É. Mas eu imagino que para começo, a postura, até para tentar aproveitar o ambiente do estádio, aquela coisa toda, é subir a marcação e tentar pegar, dar o bote, tomar a bola para ficar perto do gol. E é bem provável que seja feito isso, porque se a gente observar, e com certeza o Vitor Pereira observou, ultimamente o Fluminense vem tendo problemas com isso, com a saída de bola. É O coisa Fortaleza que deu trabalho nisso, né? Fortaleza deu muito trabalho. Fortaleza acertou muito bem. Fortaleza fez um grande jogo, méritos deles também. Estava muito bem posicionado para tentar roubar essa bola e incomodou demais e conseguiu roubar em algumas oportunidades. Contra o próprio Corinthians aqui no Maracanã, os gols do Corinthians saem a partir de erros do Fluminense. Ele estava com a bola dominada, primeiro foi o Nonato e depois o Michel Araújo foi afastar a bola, afastou para frente da área. Principalmente o Nonato. Esse tipo de erro, quando o time está sendo pressionado, ele vem sendo cometido. E é uma coisa que o Fluminense está treinando, trabalhando. Abordamos isso com o Felipe Melo ontem também. Ele falou que assim não vai mudar, porque o time treina para isso, tem confiança para isso, mas é claro que precisa acertar essa saída, porque se você perde a bola no seu campo de defesa, com jogadores qualificados como tem o Corinthians, a chance de você perder o jogo e tomar gol é muito grande. Então, eu É, creio que o foco vai ser esse, né? essa é uma situação que você toca bem no assunto. E tem um exemplo que é Corinthians e Curitiba recente no Brasileiro. O Corinthians entrega o Rafael Ramos, lateral direito, erra uma bola. O Curitiba pega um contra-ataque, 3-1 e perde o gol. Aleph Manga, não sei o que, perde o gol. No ataque seguinte, o Curitiba dá uma saída errada, o Yuri Alberto aperta, toma a bola, o Roger Guedes mete no cantinho 1-0 para o Corinthians. Por quê? O Curitiba não teve recebeu o presente, não teve qualidade. O Corinthians recebeu o mesmo presente e teve qualidade para fazer. Então, acho que isso o Fluminense realmente tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando aí de jogadores que são importantes, jogadores com salários altos, como Renato Augusto, caras que de Copa do Mundo, o Yuri Alberto, mesmo apesar de 21 anos, já jogou no Inter, no Santos, estava na Europa, o Roger Guedes também no Atlético Mineiro e no Palmeiras, salários principais do Corinthians, jogadores que realmente têm um poder de decisão. Outra coisa que eu até esqueci de falar na explanação anterior, que para mim está claro ali, ouvindo os jogadores e as entrevistas e tudo mais, o Corinthians tem noção que esse jeito do Fluminense jogar, ele é um jeito que faz perder o controle do jogo, ou para o bem ou para o mal. O que eu quero dizer com isso? Esse time, da maneira que o Fluminense comporta, o Fluminense pode tomar um 2-0 quando acordar em 5 minutos. Só que ele pode meter um 2-0 em você, a hora que se acordou, acabou a semifinal para você, porque você se descontrolou, bagunçou taticamente e quando você viu, você tomou um 2-0. Então, isso o Corinthians também está muito ciente, assim, de que o que eu quero dizer, você pegar o Palmeiras, ele vai se fechar, vai sair no contra-ataque, vai tentar te pegar ali 1-0 e vai acabar assim. Você mais ou menos sabe como é o roteiro de um jogo contra o Palmeiras. O Fluminense você não sabe. Ele pode te atropelar ou ele pode ser atropelado em 5 minutos. Então, isso eu sinto também nas entrevistas, que os jogadores, o Vitor Pereira, estão claramente conscientes de que se concentrar, focar nesse Fluminense vai ser tão fundamental quanto jogar bem, porque a chance de você se perder rapidamente ela é muito grande. Há um respeito muito grande, jogadores, pelo que os jogadores falam, pelos treinadores falam, há um respeito muito grande pelo Fluminense hoje, porque é um time que ele vai te agredir. Você não sabe por quanto tempo ou com qual intensidade, mas ele vai te agredir, ele não vai passar o jogo te esperando lá. Em algum momento ele vai atacar. Um site de aposta, nesse monte de sites que tem por aí, eu jamais vou colocar um placar 0 contra o Fluminense. Em casa ou fora, eu juro por Deus, se eu for colocar R$5, eu posso até pôr a vitória, mas eu vou pôr um 2-1, mas não vou pôr 1-0. Porque acho que é muito difícil esse time não fazer gol. Eu vou ficar surpreso se o Fluminense não conseguir fazer um gol no Corinthians, que, aliás, nos últimos 10 ou 12 jogos, acho que só não tomou gol em um jogo, que foi contra o Red Bull. Nos outros, até ganhou jogos, mas sempre tomando pelo menos um golzinho. Eu acho difícil o Fluminense não fazer um gol. Então, esse é o meu ponto. O Corinthians, para passar de fase, ele que vai ter que jogar bem, jogar concentrado e provavelmente ter que fazer gol.
porque acho que tomar esse time do Diniz é muito difícil dele não fazer. E tem levado também. Os últimos 12 jogos foram, aliás, os últimos 7 jogos foram 12 gols. Então, esse é outro problema também que está sendo trabalhado, né? A defesa está sendo vazada, coisa que no início do trabalho do Diniz, nos primeiros jogos, até teve uma invencibilidade de 13 partidas. Isso não estava acontecendo com tanta frequência e agora está acontecendo. É um time que faz gol e também leva. Ou seja, a tendência é que a gente tenha um grande jogo amanhã, de fato, com gols na arena. Eu acho que a probabilidade é bem grande. E tem, eu acho que os jogadores que podem ter um papel fundamental também, Vessone, Cássio e Fábio. O Cássio, assim, dispensa comentário, um cara que todo jogo praticamente ele faz defesas muito difíceis e do lado do Fluminense tem muita gente pegando um pouco no pé do Fábio, porque ele não tem feito essas defesas difíceis, ou seja, a defesa que faz o bom goleiro se diferenciar do grande goleiro. Mas se o jogo for para os pênaltis, que é uma possibilidade, evidentemente, eu acho que pode ser um fator bem, bem determinante também, né? Aliás, esse é o meu palpite, viu? Meu palpite é 1-1, vai para os pênaltis. Eu tô com isso na minha Haja cabeça. coração. Eu tô com isso na minha cabeça. Esse fator dos dois gols, assim, eu vi que eu vejo muito YouTube, eu adoro muito, né? Vejo muitas lives, tal. Já vi de lives de torcedores do Fluminense, tudo mais. E eu vi até umas cornetadas em cima aí do segundo gol, principalmente do Roger Guedes. Eu acho que 5 anos, 6 anos mais jovem, o Fábio tinha pegado aquela bola. Não. Eu acho que ele tinha pegado. Acho que a idade para ele é normal, você vai perdendo um pouco o reflexo. O que nós estamos surpresos com o Cássio no momento é que a idade também para ele chega, né? Ele está com 35, mas ele faz talvez, se não é o melhor ano da carreira dele, ó, que ele incrível. fez anos maravilhosos, é no mínimo top 3. Ele está 10 no Corinthians, nós estamos falando de pelo menos um top 3. Cada jogo ele faz uma grande defesa. Vários jogos ele salvou o Corinthians. Do Red Bull, aos 44 do segundo tempo, era o empate do Red Bull. Ele faz uma defesa absurda. Então, assim, ele ganhou jogos pelo Corinthians. E no Maracanã, ele faz 2 defesas completamente absurdas. Uma de cabeça do Cano e um chute cruzado do Cano. Assim, se não tá na fase que ele tá, se não tá com a rapidez que ele tá por baixo, mesmo por cima é até mais fácil para ele, mas por baixo, principalmente naquele chute cruzado, era o 3-1, provavelmente a vaga teria ido para o Vinagre. Então isso está fazendo muita diferença. E na hora dos pênaltis, o Fábio também é um grande pegador, o Cássio também é. O Cássio tem 23 já pênaltis defendidos pelo Corinthians em tempo normal e disputa de pênalti, que 23, ele está a 2 de igualar o Ronaldo Giovanelli, que é o cara que mais pegou pênalti, tem 25. Então, assim, cara, é um cara que a torcida confia demais. Se a do Fluminense fica ali um pouquinho, um pé atrás, tá, não sei se ele está bem. A do Corinthians é Cássio e mais 10, e se tiver um desses 10 para não jogar, pode pôr o Cássio também, que tá tudo bem se ele jogar na linha. É uma confiança muito grande nele. O ano dele é muito bom, do primeiro jogo a esse último. Claro, futebol a gente pega peças, pode ser que nesta quinta ele falha 5-0, 5 falhas dele, acontece. Claro. Mas assim, o nosso pré-jogo, eu não tenho como vir aqui falar algo diferente do Cássio, não. Então, galera, é isso. Assim, nada fora daquilo que a gente espera. Eu acho que o principal objetivo desse vídeo aqui com o Vessone é informar vocês sobre Corinthians. Acho que vocês estão bem informados a partir de agora, até como o Corinthians deve explorar, né, essa saída de bola do Fluminense, sem o André, porque sabe que não tem o André, já não tem o Nonato alguns jogos, mas agora também não vai ter o André, então é uma formação de meio de campo que ficou muito complicada ali para o Diniz, mexe com a estrutura do time, acho que essa é a grande preocupação, e o Corinthians que vem num momento muito... assim, vou falar, viu, Lessa? Pode se preparar, vai ter uma discussão com vocês aí, porque eu me parei pensando aqui numa coisa. Se o Fluminense não passar pelo Corinthians, uma das discussões que vai tomar conta aí é por que ele não testou o substituto do André nos jogos anteriores, já que ele tinha uma decisão pela frente. É uma discussão válida, porque você pode falar, peraí, eu tenho um cara que joga tanta bola e vou tirar ele do brasileiro simplesmente para... essa pessoa não está errada. Só que, ao mesmo tempo, quem falar, não era melhor ter testado? O que custava você testar ali as duplinhas para saber se iam se comportar? Você foi testar o cara para ver como o Iago Felipe ou o Martinelli, quem vai se comportar na hora do bicho pegar? Na hora do jogo, pode se preparar. Se classificar, tá tudo bem, ninguém vai lembrar. Mas se não classificar, essa discussão vai tomar conta
do torcedor do Fluminense. Se era para o Diniz ter pelo menos feito testes ou se era para manter e priorizar o brasileiro como tinha que ser, porque a pontuação é boa, e deixar do André. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu talvez teria testado pelo menos um jogo com uma dupla que eu queria contra o Corinthians, até para saber como que eles iam se comportar ali juntos, ao lado do Ganso e tal. Mas o Diniz optou por jogar o brasileiro e testar quando for o vamos ver mesmo nesta quinta-feira, né? Porque assim, o Fluminense, ele, desde o início da temporada, ele não priorizou nenhuma competição. Enquanto pôde, ele foi colocando o time principal em todas as competições. E eu venho, assim, eu acho que os dois lá, é uma discussão, claro, é evidente, e eu acho que você está certo, acho que vai acontecer, mas uma coisa que eu vinha batendo se o Fluminense, a gente não sabe o que vai acontecer quinta na Arena, né? E o jogo é na casa do Corinthians. Se o Fluminense é eliminado, ele vai ter que buscar a vaga da Libertadores no Campeonato Brasileiro. E não pode sair ali, principalmente se quiser a vaga direta, ele não pode sair do pelotão de frente onde está hoje. Então, assim, é uma decisão difícil. Tem esse lado que você colocou aí, que o Diniz testou o segundo volante, testou o Natan contra o Atlético e testou o Iago contra o Fortaleza. Nenhum dos dois agradou. Só que o primeiro volante, ele não testou. E não é só tirar um e colocar outro, os dois juntos, como os dois jogadores vão se comportar. Sincronismo ali, até essa ver como é a grande dificuldade, né? O sincronismo dele... Ainda mais com esse estilo de saída de bola, né? Você precisa de muita coordenação. Sim, e como que o Ganso, por exemplo, recebe com os dois. Uma coisa é receber com o André ali, outra coisa é receber com o outro. Então, esse tipo de coisa não teve teste. Se classificar, ninguém vai lembrar. Se não classificar, provavelmente a corneta soará um pouco em relação a isso também. Certamente. Vessone, bom, foi um prazerzaço aqui, a gente podia ficar batendo papo aí por mais 2 horas aí tranquilamente, muita informação de qualidade. Eu acho que o torcedor que está assistindo aqui esse vídeo está muito bem informado para o jogo de amanhã. É claro que vamos ter, até amanhã aí tem muito conteúdo por vir, e estaremos juntos aí na Arena. Espero te encontrar aí amanhã, a gente se encontrar aí pessoalmente, né? Já que não nos conhecemos pessoalmente, mas já te sigo nas redes já há algum tempo, e vai ser um prazer, Vessone, muito obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, um abraço a todos os tricolores também, estaremos lá, jogo mais cedo, né? Aliás, se preparem, chega cedo, porque uma capital como São Paulo, 8 horas da noite, vai ser um trânsito, um caos total para chegar. Imagino que vai ter torcedor chegando com a bola rolando, porque não vai ser fácil chegar mesmo na Zona Leste de São Paulo, mas enfim, tomara que seja um grande jogo. Meu palpite é esse que eu falei, 1-1, indo para os pênaltis, e aí, seja lá o que Deus quiser, torcedor do Corinthians... os ingressos todos esgotados há um bom tempo já. A diretoria do Corinthians colocou um preço bem bacana. Eu achei que ia esfolar o torcedor. Pelo contrário, foi mais barato do que contra o Atlético de Goiânia. Até agora eu não estou entendendo, para ser bem sincero. Que coisa. Os ingressos do Corinthians que não são baratos. Só para se ter uma noção, o Corinthians já fez 74 milhões de bilheteria no ano de 22. 74 milhões é um número muito alto de ingresso comprado. Só para vocês terem uma noção como é caro o ingresso do Corinthians, mesmo assim uma média aí altíssima de quase 40 mil no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, tomara que seja um grande jogo aí, tomara que gramado vai ter, para que os dois times certamente joguem bem, estádio lotado, enfim, tem tudo para ser um grande jogo. Um abraço a todos, valeu aí, obrigado pelo convite. A atmosfera de uma grande decisão. É isso, galera. Valeu, um grande abraço e voltamos em breve com mais informações.